Olá, queridos e queridas. Vamos falar um pouquinho sobre dietoterapia chinesa na menopausa e perimenopausa? Então, é bem simples, tem umas dicas bem legais aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. É um assunto que eu gosto bastante, eu me trato também com medicina tradicional chinesa e uso, sim, algumas estratégias para alguns pacientes, ou pego algumas coisas, não precisa ser à risca, mas eu acabo colocando aí, quando eu tenho a certeza, né, desse padrão energético dessa paciente, né, no caso que nós somos de mulheres, e se eu não tenho, eu oriento que procure um acupunturista para entender melhor a parte energética e sermos mais assertivos aqui, tá? Então, assim, para começar, isso é só uma curiosidade para vocês, tá? Diferentemente da nossa medicina, né, medicina ocidental, na medicina tradicional chinesa, né, na MCT, a perimenopausa, ela é vista como um contínuo esgotamento da energia do rim, assim como a menopausa. Então, meio que eles tratam tudo no mesmo balaio, diferente da gente aqui, que a gente vê como duas situações distintas, tá? Então, a perimenopausa, né, climatério, e a menopausa é tratado para eles tudo de uma mesma maneira, de uma maneira reduzida, que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, pela medicina tradicional chinesa, eles veem a menopausa, né? A perimenopausa, barra menopausa, com três características, né? Então, para eles existem três tipos de menopausa, que está descrito aqui. A menopausa deficiência de Yin, que é a energia que a gente conhece como energia mais fria, né, do corpo, e é a mais comum de todas também, tá? Então, essa energia é a mais comum. A deficiência dessa energia é a mais comum. A deficiência do Yang, que é a nossa energia mais quente, também do Yin. E o terceiro tipo de menopausa é a deficiência de Qi. Esse QI, a gente diz Qi, que é energia, tá? Para ele, sempre que vocês escutam Qi é energia, tá? Então, o terceiro tipo de menopausa é a deficiência de Qi do Yin, tá? Então, também de maneira bem resumida aqui para vocês, o Qi, ela é formada pelas somas da energia Yin Yang, que vocês veem essa figura, que vocês veem às vezes em todo lugar, né, a energia Yin Yang. Então, o Qi, ela é a somatória dessas duas energias. Então, nós temos as duas energias e a gente sempre tem que estar dessa maneira mais circulante. Então, tem um momento do dia que a gente é mais Yin, tem um momento do dia que é mais Yang, então depende também da faixa etária, e tudo isso é uma eterna transformação, um eterno equilíbrio, ele está sempre se equilibrando, o corpo ele sempre faz isso, né? Desequilibra e equilibra. E o rim, pela medicina tradicional chinesa, é responsável por estocar a nossa energia vital. A energia vital é aquela que foi passada pelos nossos pais, né? Nossa energia ancestral, pré-celestial. E a menopausa é uma consequência natural dessa energia do rim que vai se perdendo, é um desequilíbrio. Então, à medida que a mulher envelhece, a gente vai perdendo essa energia do rim. E o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tem três tipos de menopausa? A mais comum é a deficiência do yin, que é essa energia mais fria. Por que é a mais comum? Porque nós temos muitos fatores ao longo da vida, né, da mulher, do homem também, mas que faz com que isso desgaste muito rápido. Então, excesso de trabalho com repouso inadequado, doenças crônicas pré-existentes, que a gente vê cada vez mais as pessoas estão ficando doentes cada vez mais cedo, usando medicações mais cedo, uso de drogas também, esse excessivo uso de medicações, uma má alimentação, que isso é básico, né? Uma alimentação muito rica em industrializados e pouco alimentos protetores, né? Frutas, verduras, legumes, folhosos, raízes, sementes, excesso de atividade física ou o sedentarismo, então esses dois extremos são muito ruins, o estresse emocional e inclui também o excesso de atividade sexual. Então, tudo isso faz com que a gente desgaste, ao longo da vida a gente já vai desgastando, mas que a gente acelere a perda dessa energia indo rim, tá? Então, se falta essa energia, que é essa energia mais fria, o yin do rim, o que o corpo faz para poder tentar equilibrar, compensar? Ele gera mais calor. Então, os famosos fogachos. Então, pela medicina tradicional chinesa,
A mulher que tem fogacho, ela tem certeza absoluta uma deficiência do rim, tá? E é, na verdade, o mais comum, né? O que a maioria das mulheres acaba passando, sentindo mais essas ondas de calor, tá? Com isso aumenta também a irritabilidade, a agitação mental, taquicardia, pensamentos acelerados, e aí também vai prejudicar o sono e tudo mais, tá? Como que a gente pode fazer para atenuar essa deficiência do rim pela medicina tradicional chinesa? Combater o estresse, atividade física precisa existir, mas de uma maneira moderada, nada de excessos e também a sedentarismo também está fora. Melhorar a alimentação, que isso é um ponto-chave, tá? Porque a maioria das pessoas, né, e das mulheres não comem bem ou acham que se alimentam bem, né? E lembra que eu falei da questão do excesso de atividade sexual? Pela medicina tradicional chinesa, como é que a gente pode avaliar isso? Se a mulher ela acorda com a coluna lombar, né, travada, muita dor lombar após a prática sexual, significa que a relação foi muito intensa para aquela mulher, tá? Então tem que ir adequando. E a acupuntura também é muito interessante, porque você vai exatamente tonificar essa energia do yin e do yin também de fígado, e também dos vasos maravilhosos, que são os meridianos, que a gente chama de meridianos extraordinários, que vão acessar a energia vital. Gente, eu não sou acupunturista, tá? Mas isso aqui é bem ligado à acupuntura. Então, por isso que é legal vocês aprenderem, porque se vocês forem se tratar com medicina chinesa, ou também com fitoterapia chinesa, quando vocês forem buscar ajuda, vocês não são totalmente leigos. Pô, eu li isso, eu estudei isso, eu vi isso. Né? O que, que a gente pode fazer? Bate a minha energia, é o indo rim mesmo? O que, que a gente pode fazer? E essa pessoa vai te dar uma aula até, né, que eles também gostam bastante de explicar, e vai poder trabalhar em relação a pontos também, tem acupuntura também auricular, né, reflexologia, tudo isso pode ser trabalhado, tá? E a acupuntura a gente acha que é só agulha, né? E na verdade tem muito mais coisa que envolve a acupuntura, tem moxa, né, tem aurículo, tem massagens, automassagem, a fitoterapia, que é bem legal também, tem que ser um especialista em fitoterapia chinesa, tá? Isso aqui, gente, inclusive eu faço, tá? Eu pratico comigo. Então, eu já comentei com vocês que há uns um ano e meio, né, atrás, eu comecei a sentir também uns calores meio fora de hora, principalmente à noite. Eu falei, poxa, já tenho que ficar mais de olho, porque eu já estou numa fase que pode acontecer. Então, eu passei a fazer isso também, e também fazendo a minha suplementação, e eu já melhorei, assim, uns 80%, tá? Eu não tomo hormônio, eu não faço terapia de reposição hormonal, ainda, não sei se farei, tá? Mas não tomo, tá? Porque tem muita gente que tem curiosidade de saber isso. Estou tratando com plantas e com fitoterapia chinesa também. O chá de gergelim preto, gente, é algo maravilhoso, porque ele nutre a energia do rim. O gergelim preto, não é que vocês vão pegar o gergelim branco e torrar, tá? Vocês têm que comprar ele já preto, vocês vão achar. Vocês só se der um Google, vocês vão achar. Quem mora aqui em São Paulo, na Liberdade, tem. Vocês vão achar, eu podia até ter pego o meu aqui, mas eu não vou encerrar o vídeo aqui para ir lá pegar. Então, ele é o gergelim negro, que é esse aqui. Inclusive, tem tahine negro, que aí vocês não vão fazer o chá do tahine negro, vocês só vão consumir com mais frequência, né, como fonte de gordura, e quando fizer também o ciclo das sementes, que tem o vídeo aqui, vocês podem usar a semente do gergelim negro ou tahine negro ao invés do branco, tá? Mas independente, o chá do gergelim preto, vocês podem fazer diariamente, tá? E aqui o modo de preparo. Ferve meio litro de água, aí vai desligar o fogo, e aí já vai acrescentar uma colher de sopa cheia da semente de gergelim negro, vai abafar por uns 2 minutos, coe, né? Espera amornar e aí pode tomar. Ele vai ficar pretinho igual café, tá? E pela medicina tradicional chinesa, a gente não pode adoçar com nada. Tá? Mel, adoçante, melado de cana, açúcar, nada. Tem que tomar puro. Consumir de 1 a 2 vezes ao dia. Um sabor, gente, bem suave, quase nada, assim, sabe? Um chazinho bem tranquilo. Ele lembra um pouquinho de arroz, assim, tá? Para a medicina tradicional chinesa, gente, a alimentação de cor escura, né, os alimentos de uma cor mais escura tonificam o meridiano do rim. Então, tudo que for escuro, eu gosto de feijão, o feijão preto, o azuki, para esse caso aqui, ele é melhor. Amora, berinjela, batata doce roxa, é melhor do que batata doce branca, ou salmão, ou amarela, tá? Alho negro, tudo que é escuro, quinoa escura,
é melhor. Cereja, tá? Tudo que tem uma cor mais escura ajuda, pela medicina tradicional chinesa, a tonificar o meridiano do rim, tá? Então, aqui, ó, melancia também é algo que eles consideram muito bom, porque é um alimento mais refrescante, então ajuda a esfriar um pouco o corpo. Lembrando que eu só estou falando da menopausa, para eles, a mais comum, tá? Que é a menopausa, onde tem a presença dos fogachos, tá? Limão, que pode, inclusive, ser utilizado limão na água, ou fazer um suco, ou adicionar limão na comida. Amora, tanto comer a amorinha, né, como fazer o chá da folha de amora, que até na nossa medicina a gente fala também do consumo do chá da folha da amora, não é o chá da fruta, é o chá da folha, ajuda também nos fogachos, tá? Mexerica, kiwi, o tofu também, inclusive alga, tá? Tanto o tofu como a alga, ele é bem interessante, que eles também, pela medicina tradicional chinesa, são considerados alimentos mais frios. E aí ele ajuda a, né, melhorar, tonificar esse rim e diminuir os calores, tá bom? Raízes, de uma maneira geral, então inhame, cará, batata doce, se puder escolher batata doce roxa, melhor ainda, tá? Aipo, nabo e cogumelos. Isso para eles pode consumir diariamente, né? Ou dois deles, mas o chá eu acho bem prático também, a gente pode colocar no nosso dia a dia. Mas não é só isso. A gente precisa pensar, né, pela medicina também tradicional chinesa, evitar algumas coisas, tá? Pela medicina tradicional chinesa, pela dietoterapia chinesa, a gente tem que evitar alimentos excessivamente quentes. O que é esse quente? É de energia quente, tá? Na nossa medicina, nossa fitoterapia, não tem isso. Então, aqui vocês têm que ter a cabeça mais aberta para não falar, mas você já falou no e-book que isso é legal, aqui você está falando que não é. Tem coisas que não vão bater, ok? Uma delas é essa. Então, canela, que é excelente para resistência à insulina. Para a medicina tradicional chinesa, a gente não poderia abusar. Eu deveria até evitar nesses casos de fogacho, porque é considerado um alimento de energia quente. Café, cafeína, até bate um pouco, que a gente já, né, vocês já viram no e-book que o café barra, né, cafeína, pioram, é um dos gatilhos das ondas de calor, tá? Cacau, né? E a gente já viu também, cacau excelente, produtor de óxido nítrico, que aumenta a vasodilatação, que ajuda a mandar embora o calor. Para a medicina tradicional chinesa já não é legal. E o curry também. Então, eu penso assim, o que a gente vai individualizar de acordo com o paciente, o que sente, como é que tá, né, preferências, e a gente vai usando isso. De uma maneira geral, café e cafeína, eu costumo diminuir muito nas minhas pacientes na perimenopausa e na menopausa, muito. E eu mesma sou uma pessoa que eu adoro café, né, mas eu sinto uma piora se eu consumo mais de um cafezinho por dia, tanto que agora basicamente, o meu café, ele é descafeinado, porque começou a me fazer mais mal. Tá? Então, isso é muito individual, tem que conversar direitinho com o paciente. Focar numa alimentação que fortaleça mais o elemento água, né? Porque também quem conhece um pouco de medicina tradicional chinesa sabe que eles focam também em elementos, água, metal, madeira. Então, o consumo de peixes é muito legal para isso. Raízes, grãos, alimentos escuros, que eu falei para vocês, e as próprias sementes variadas. Então, aquele ciclo das sementes encaixa bem aqui também. Porque para eles, isso é muito bom, porque faz parte também do elemento água. E aí, faz parte dessa característica dessa menopausa aqui, tá? O consumo de chás frescos, como o chá da folha da amora, hortelã, manjericão também, tá? Que vocês podem utilizar tanto em temperinho, como fazer um chá, também são muito bem-vindos nessa característica, tá? Álcool e fumo deve cortar, faz muito mal, muito mal. Então, tem que insistir para esse paciente abandonar o consumo, ou pelo menos diminuir muito, mas muito mesmo, tá? A prática da meditação, obviamente, né? Isso também na nossa medicina vai ajudar a acalmar a mente, vai diminuir a ansiedade, insônia. Então, é uma medicação gratuita aí, né? E incentivar sempre a paciente a adotar uma rotina noturna mais tranquila, sem muita excitabilidade, sem muitas reuniões, sem muitas discussões dentro de casa. Então, música mais tranquila e pouca luz também. Então, eu também recomendo, eu procuro fazer também, até para jantar, mais a luz de velas, coloco uma velinha. À noite, eu tomo banho com luz apagada, eu coloco só uma velinha com óleos essenciais, ou uma velinha com um cheirinho bem suave, coisas que eu gosto.
Então, eu procuro fazer dessa maneira para me acalmar, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada e ligada nos 320, quem me conhece, tá? Então, antes de vocês saírem tomando tudo isso daqui que vocês viram, eu acho que o mais importante, principalmente se você mulher não se encaixa com essa questão mais da menopausa, no sentido de calores, de insônia, de mais irritabilidade, procura um acupunturista para tentar entender aqui qual é o seu padrão energético. E aí, nisso, pode se basear nisso daqui que eu falei e até pedir sugestões também para o seu acupunturista, que provavelmente manja um pouco de dietoterapia chinesa, tá? Mas, de qualquer maneira, não é todo acupunturista que manja de dietoterapia chinesa, tampouco de fitoterapia chinesa. Mas você já procurando um profissional de confiança, por indicação, ele mesmo pode ampliar um pouco e encaminhar para outros profissionais que manjem um pouco mais disso. Mas você, no acupunturista, ele vai dizer para você, vai fazer vai ver tua língua, vai ver o teu punho, seu pulso, né? Vai fazer toda uma anamnese e falar, olha, o teu padrão energético agora está assim, assim, assim. Então, a gente vai trabalhar na acupuntura, esses pontos e tal. Enfim, vamos fazer tal tratamento, que eu acho bem legal, porque vai toda fazer a parte do equilíbrio energético. E a gente pode fazer alguma coisa nessa linha e vocês vão aderindo, batendo um papo com o nutricionista que acompanha vocês. Eu sou muito aberta em relação a isso. A medicina tradicional chinesa eu amo, a medicina ayurvédica eu já trato também de alguma maneira, algumas coisas batem, outras não. Mas eu sou muito aberta a essas medicinas mais ancestrais, essa sabedoria, e eu acho que vale a pena vocês saberem um pouco, e eu procuro também bater esse papo com as minhas pacientes, tá? Então, quem é minha paciente aqui sabe disso, né? E eu mesma me trato com a medicina tradicional chinesa, tanto em acupuntura como o uso de fitoterápicos também. E eu sou apaixonada mesmo, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já tem um insight bem grande aqui. Espero que vocês estejam gostando do e-book, da leitura, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui. Comam algo saudável por mim. Um beijo.